Fala, gente, tudo bom? Olha só, com certeza, assim como eu, todos vocês já acho que perceberam, né, que a gente teve um probleminha na nossa aula de revisão, né, para a nossa avaliação de recuperação da parte 2. Tivemos um probleminha. E aí, nesse caso aí, o problema realmente foi na plataforma do YouTube, porque eu gravei, editei, revisei, aí só depois eu subi para a plataforma do AVA, assisti para então liberar para vocês. Aí depois no colégio, lá junto com a equipe de geografia, nós nos reunimos, assistimos a videoaula, todo mundo estava de acordo e então nós liberamos para a data de hoje, né, às 9h30. Só que aí que na hora de rodar, ele fez aquela introdução, aquele videozinho lá, né, de introdução e depois travou na hora de entrar na matéria. Então, por isso, a gente preferiu excluir o vídeo. E agora eu estou regravando, vou falar realmente só os tópicos, né, que vão ser cobrados na prova para poder você se dar bem na nossa prova aí de quarta-feira. Né? Vai ser quarta-feira, dia 2. Então você vai ter ainda sexta, sábado, domingo para poder se ver, rever, anotar os pontos principais para poder se dar bem na prova, tá bom? Vamos correr então aí para poder a gente não perder tempo então, tá? Vamos falar sobre os paralelos e os meridianos, tá bom? Vamos lá, olha só. A fim de facilitar o estudo sobre a Terra, certo? Os cientistas, eles dividiram, né, a Terra em linhas imaginárias, né, que cortam em posições verticais, olha o nosso desenho aí, verticais e horizontais, certo? E essas linhas são chamadas de paralelos, aquelas que são deitadas, e os meridianos, aquelas que unem polo a polo, de cima até embaixo, esses são os polos. Esses são os meridianos, beleza? Bom, vamos lá, olha só, os paralelos. Vou dar um zoom aqui para vocês aqui. Olha só, os paralelos, né? Os paralelos são essas linhas, né, que passam paralelamente à linha principal, que é a linha do Equador. Ela corta a Terra, né, no meio, né? Olha aí a linha do Equador cortando a Terra no meio, essa linha vermelha. E aí, então ela divide o nosso planeta em dois hemisférios. O hemisfério norte, para cima, e o hemisfério sul, para baixo. E os paralelos mais conhecidos que nós temos, além do paralelo principal, que é a linha do Equador, é o Trópico de Câncer, que corta ali em cima, ali, ó, na América do Norte, e o Trópico de Capricórnio, que corta aqui a América do Sul, na parte de baixo. Temos outros paralelos? Temos outros paralelos, né? O Círculo Polar Ártico, lá no norte, e o Círculo Polar Antártico. Mas os mais conhecidos, além da linha do Equador, são os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Entendeu? Anotou? Anota que vai fazer falta. E quando a gente fala dos meridianos, né? Os meridianos são aquelas linhas traçadas de vertical, ela liga de polo a polo. Olha aqui, ó. Elas são traçadas verticalmente, né? Elas cortam a linha do Equador, certo? E o meridiano mais conhecido, o mais conhecido que tem, qual é? O meridiano principal, o primeiro meridiano, que é chamado meridiano de Greenwich, que, aliás, ele tem esse nome por quê? Porque ele passa num distrito, né, um bairro chamado Greenwich, lá na cidade de Londres. Beleza? Isso aí a gente comentou e é bom a gente também tá sabendo, né? Lembrar, mais uma vez, relembrar sobre isso aí. E quando a gente junta essas duas linhas imaginárias, né? A linha vertical e a linha horizontal, o que a gente tem? A gente tem as longitudes e as latitudes, que formam o quê? As nossas coordenadas geográficas. Olha lá, todas elas, quando elas se cruzam, aí nesse desenho aqui aparece o meridiano em azul, o principal ali no meio ali, ó, em azul, né, que é o meridiano de Greenwich, e o paralelo ali do Equador, o principal ali de vermelho, cortando ali a Terra ao meio, tá?
Então, quando a gente junta essas duas, nós temos os paralelos. Que são os paralelos? São as linhas horizontais, que é a partir da linha vermelha ali, ó, da linha do Equador, ela é para cima e para baixo, é paralelo para cima e para baixo. E os meridianos, que ela corta o planeta de polo a polo, né, a linha azul, e que essas linhas verticais, né, tanto para a direita, ou seja, para leste, ou para a esquerda, ou oeste, são os meridianos. E quando elas se cruzam, ela forma o quê? As nossas coordenadas geográficas, certo? Que é exatamente o encontro, né? Encontro dessas duas linhas aí imaginárias. E quando a gente fala de coordenada geográfica, é inevitável que a gente não pense no quê? No nosso joguinho de batalha naval. Lembra? Né? Aí no caso aí, o planisfério, aí tem os pontinhos lá distribuídos, e aí a gente tem que achar qual é a coordenada de cada ponto. Por exemplo, nesse aqui, ó, eu botei lá o planisfério, uns pontinhos lá amarelo espalhado pelo globo, e a pergunta é assim, ó, localize um lugar com as seguintes coordenadas, ou seja, com a seguinte latitude e longitude. Latitude 90 graus norte e longitude 60 graus oeste. Vamos lá, olha aqui, eu vou dar um aqui e com o meu lápis aqui eu vou tentar ajudar vocês. A latitude 90 é o seguinte, a latitude é a partir da linha do Equador. Então ela é para cima ou para baixo, certo? Aí aqui no caso aqui, ó, eu quero 90 norte, então eu vou para cima. Eu sei que ela está aqui em cima, 90. E quando eu falo da longitude, aí eu estou falando, tá meio apagadinho aqui, ó, mas está aqui, ó, o lápis, tá? Eu estou falando de 60 graus. Eu posso estar falando de leste para a direita ou oeste para a esquerda. Aqui no caso é 60 graus oeste. Então, se eu estou falando de 90 graus norte e 60 graus oeste, eu achei o pontinho. Ele bem aqui em cima, aqui na linha aqui, ó. Vou dar um zoom. Ó, ele está lá entre a palavra Ártico e a palavra oceano, na parte de cima aqui do nosso planisfério, tá? Então, aí, ó, achei o meu ponto através das minhas coordenadas, ou seja, através da latitude e longitude, tá? Olha aqui, ó, de novo. Vamos lá, olha aqui. Deixa eu ver aqui. Então, as coordenadas elas funcionam dessa forma, né? Elas funcionam, você deve combinar as linhas e as colunas. Aí aqui, galera, olha só, quando eu falo de latitude, você tem que olhar para essa régua da lateral aqui, ó, porque latitude é a parte da linha do Equador para cima ou para baixo. E quando eu falo de longitude, eu tenho que olhar para essa reguinha aqui, ó, de cima ou da parte de baixo, né? Porque eu estou falando de leste ou oeste, para a direita ou para a esquerda. Muita gente inverte isso aí, tá? Então você tem que estar ligado que latitude é a partir da linha do Equador e longitude a partir do meridiano de Greenwich, tá bom? Então isso aí você não pode esquecer. Ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem aqui, ó, tá? Aqui, ó. Linha do Equador, marcando 0 graus ali. Então, a minha latitude, olha a setinha aqui do lado direito aqui, ó, do meu planisfério. A latitude, ela é para cima ou para baixo, tá? E a minha longitude é essa reguinha aqui, ó, da parte de baixo ou a parte de cima, que é para a direita ou para a esquerda. Beleza? Aí aqui, ó, para poder facilitar mais um pouquinho para vocês, ó. Longitude, olha lá. Eu estou marcando ali a linha do meridiano de Greenwich, certo? Então, ela é sempre na vertical, diferente da minha latitude, que ela é sempre na minha horizontal. Beleza? Tranquilo? Você não pode ter dúvida nisso. E aí, mas se você ainda ficou com dúvida, vou botar mais um desenho para você aqui, ó, que é exatamente a formação de uma coordenada. A coordenada é o cruzamento entre a latitude e a longitude.
Aí você olha ali e fala assim, professor, agora me confundi. O senhor disse que a latitude ela é a partir da linha do Equador? Como é que ela está com a setinha para cima e para baixo? Então, eu estou dizendo o seguinte, que a latitude, a gente conta ela para cima e para baixo. E a longitude ali, ó, tá mostrando a setinha para o lado, porque você conta ela para a direita ou para a esquerda, certo? Mas a latitude, ela é formada pela linha do Equador e seus paralelos. E a longitude, ela é formada pelo Greenwich e os outros meridianos, que vai para a direita ou para a esquerda, né? Direita, direita, esquerda, esquerda. Beleza? Tranquilo? Nós temos exercício também, isso aí no livro. Nós temos exercício, né? Você pode ver isso aí na tua prova, tem lá na tua prova. Pega e refaz a questão da sua prova da E, tá? Porque vai ter uma questão bem parecida com relação a isso aí. Beleza? O que eu vou cobrar na R também? Cartografia, eu vou falar também sobre elementos de um mapa, né? Que geralmente os mapas, eles precisam ter as seguintes informações. Vou botar aqui para vocês aqui, ó. Eles têm que ter um título, olha aí, ó. Eles têm que ter uma orientação, né? Ou seja, uma roda dos ventos. Ele tem que ter uma legenda. Ele tem que ter o quê? Uma escala para poder você saber quantas vezes, né, a realidade ela foi reduzida para caber no mapa. E tem que ter que tipo de projeção cartográfica que ela foi feita, né? Esses elementos eles são obrigatórios no mapa, obrigatórios. Mas nem sempre a gente vai ver todas essas informações em todos os mapas que vem por aí. Mas é obrigatório. Mas aí vamos ver um por um. Primeiro, o título. Para que serve o título? O título ele vem acompanhado sempre de um subtítulo, indicando o tema desse mapa, né? Aí aqui no caso, aqui nesse desenho aqui, ó, o título ele vem falando Mapa da Europa, né? E está indicando que mapa é esse. Esse é o mapa da Europa. Ele indica o que está representando no mapa. Ponto. Temos a legenda, lá no lado direito lá, a legenda, né? A legenda, ela é o quê? Ela nos mostra o significado dos símbolos, né, que existe no mapa, né? E esses símbolos ele pode apresentar em forma de cores, né, de pontos, de linhas, né, sinais. Ele ajuda a gente a entender o mapa, a legenda. Temos também aí, no caso, uma escala. A escala, como eu falei, e foi questão de prova, ela indica a relação matemática, né, entre o espaço real e a representação desse espaço para caber no mapa, né? Ele aponta quantas vezes que uma área ele teve que ser reduzida para caber, né, naquele mapa que está sendo representado, né? E existe dois tipos de escala. Existe o tipo de escala gráfica, que é aquela reguinha, e tem a escala numérica, que é em forma de fração. Teve gente que errou na prova porque não colocou a escala numérica em fração. Ainda teve a coragem de falar assim, professor, mas o senhor não pediu para que escrevesse em forma de fração. Falei, não, então você não aprendeu. Se eu falei nas nossas aulas que escala numérica ela é representada em forma de fração, eu não precisava falar para vocês que você tinha que escrever em forma de fração. Escreva em uma escala numérica. E já estou falando para você que é para você escrever em forma de fração. Então, aquele aluno que não colocou o número 1, os dois pontinhos e o número da escala, errou. Teve gente que colocou só o denominador. Esqueceu de colocar o numerador, que é o número 1 antes dos dois pontinhos, que é a nossa forma de fração. Tá? Isso aí é importante. Nós temos a orientação, né, que aqui no caso é representado pela rosa dos ventos, né? Olha lá. Ó, orientação ou rosa dos ventos é aquela que indica, né, os pontos cardeais, ou às vezes aponta só o norte, porque para a gente na geografia a minha orientação é o meu norte. Eu preciso saber para onde é que está o meu norte. E para saber onde está o meu norte, eu preciso saber de que lado que o Sol nasce. Eu preciso saber que se o Sol ele nasce
no leste, então se eu esticar meu braço direito para o leste, a minha frente vai estar ao norte. Se no meu desenho, no meu mapa, eu tenho um desenho de um sol, e eu estou dizendo que aquele sol tá mostrando lá, é no final do dia, tardezinha, ele está se pondo, então quer dizer que ele está do meu lado esquerdo. Então, se ele está do meu lado esquerdo, ele está no oeste. Então, para minha frente está o norte. Tá? Então, você precisa saber onde que o sol nasce, onde que o sol se põe. Se você souber que ele nasce no leste, se põe no oeste, você vai saber para onde é que está o norte e o sul. Isso é importante para a sua orientação cartográfica, isso é importante para a geografia, é a base. Tá? Deixa eu ver aqui. E a última aqui embaixo, aqui, ó, a fonte. Fonte, ela indica a origem, de onde é que saiu essas informações, né? De onde que saiu esses dados, né? Apresentado no nosso mapa, tá? Então, isso aí são os elementos principais de um mapa. Beleza? Então, assim, ó, junto com essas informações que eu passei para vocês aí, deixa eu olhar aqui para vocês que eu falei agora para vocês não terem dúvida. Ó, eu falei sobre os paralelos de meridiano nessa segunda aula. Falei sobre as coordenadas geográficas, falei sobre os elementos de um mapa. 3 itens. E na aula anterior eu falei de mais 3 itens também que vocês precisam ter apontamentos, anotações para a sua prova do dia 2, tá bom? Então, mais uma vez aqui, ó, eu vou deixar essa imagem aqui, ó, que eu acredito no seu potencial, tá? Isso de você ter parado agora aqui na avaliação de recuperação foi apenas um obstáculo que você vai passar com certeza, mas eu acredito no seu potencial, tá? E eu quero que vocês foquem nesses assuntos, dos 3 tópicos que eu falei na aula 1, mais 3 nessa aula 2. Leiam, releiam, assistam, estudem, anotem, para poder você se dar bem nessa prova e recuperar sua nota, tá bom? Mais uma vez eu peço desculpa aí pelo problema que fugiu da nossa alçada, né? A aula já estava gravada, revisada, ela estava autorizada e já estava postada, mas na hora da execução, eu junto com vocês, acompanhando ali a videoaula, travou para o meu desespero, tá? Então eu corri, regravei essa aula 2 aí e faça proveito dela. Estudem aí, dá uma lida nela, assista aí. Nós temos ainda aí, ó, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, tá bom? Eu tenho certeza que você vai arrebentar nessa nossa prova. Gente, mais uma vez, obrigado, bons estudos e até a próxima aula.